6. Um estudante realiza um experimento no qual uma bobina é ligada a um circuito elétrico que, por sua vez, é conectada a uma tomada residencial comum. Próximo a uma das extremidades da bobina, ele coloca um espira com um amperímetro capaz de indicar diversas propriedades da corrente elétrica. A figura a seguir representa o experimento montado. Qual o comportamento registrado pelo amperímetro? Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos uma bobina, um monte de fio enrolado na bobina. Isso aqui está ligado numa tomada residencial. A gente tem que ter em mente que a corrente elétrica, a tensão elétrica residencial, ela é alternada. Você já deve ter visto esse símbolo aqui, ó, em alguns aparelhos eletrodomésticos. Isso quer dizer que a corrente elétrica, quando você ligar algo na tomada da sua casa, a corrente elétrica ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Mais especificamente, fica indo e voltando mais ou menos numa frequência de 60 Hz, salvo engano. Ou seja, a corrente elétrica fica indo e voltando 60 vezes por segundo. Isso é uma corrente alternada. Agora, vamos lá. Quando eu tenho um fio enrolado na bobina e que está passando corrente elétrica aqui, ó, está passando corrente elétrica nesses fios aqui enrolados, tá vendo? Vai gerar um campo magnético aqui dentro. E eu não vou revisar toda a teoria de campo magnético, até pelo caráter do nosso vídeo, que é de revisão, tá? Então, eu não vou explicar toda a teoria agora. Mas vai gerar um campo magnético aqui dentro, ó, que vai passar por dentro dessa bobina e, naturalmente, vai cair dentro da espira. Aí, o que acontece? Sempre que você tem uma espira, né, um fio fechado, e que corre por dentro desse fio um fluxo magnético, uma quantidade de linhas de campo aqui dentro. Se essa quantidade de linhas de campo se alterar para mais ou para menos, vai surgir corrente elétrica aqui, para um lado ou para o outro. Então, olha o que está acontecendo aqui. A tensão está gerando corrente alternada, ou seja, a corrente surge e desaparece. Logo em seguida, a corrente muda de lado, surge e desaparece. Aí repete, a corrente muda de lado de novo, surge e desaparece. Aí ela inverte o sentido, surge e desaparece. E fica nessa ladainha 60 vezes por segundo. Agora, olha para o campo magnético. Ele entra na espira e desaparece. Logo em seguida, ele inverte o sentido e desaparece. Depois reinverte o sentido e desaparece. E aí o campo magnético aqui dentro, ele fica indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E repara que o fluxo está variando o tempo todo. Além de estar variando o tempo todo, quer dizer, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, ele fica mudando de lado. Ele aponta para a direita, aumenta e zera. Aí ele aponta para a esquerda, aumenta e zera. Ele aponta para a direita, aumenta e zera. Aponta para a esquerda, aumenta e zera. Isso faz com que a corrente elétrica nessa espira fique, vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. O que o amperímetro fica lendo, então? Ele fica lendo uma corrente para um lado, ele lê uma corrente para o outro. Lê uma corrente para um lado, lê uma corrente para o outro. Lê uma corrente para um lado, lê uma corrente para o outro. Que loucura, né? É essa loucura que a UFO te perguntou. Sem cálculo, nem nada. Só o conceito de indução eletromagnética. Então, vamos lá nas opções. Qual o comportamento registrado pelo amperímetro? O que o amperímetro vai ler, então? Constância no sentido da corrente? Não, nós vemos que a corrente fica indo e voltando, mudando de sentido. A ausência de corrente? Não tem ausência de corrente. A corrente elétrica aparece, mudando de sentido. Intermitência da corrente? Quer dizer, a corrente fica surgindo e zerando? Não, ela fica alternando o sentido. Ela existe o tempo todo, só fica mudando de lado, para um lado para o outro, 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 60 vezes por segundo. Portanto, letra D. Nosso Bob Esponja. Happy, happy, happy. Qualquer dúvida, não deixe de colocar nas caixinhas aí, ou nos comentários, ou mesmo no chat.